Quero compartilhar com você nessa conferência abençoada, nessa igreja linda, igreja alegre, cheia de Deus. Coisa boa é servir a Deus, né, irmão? Eu, se eu não fosse crente, eu queria ser pastor. Porque é bom demais ser crente, irmão. É ou não é? Eu não sei como é que as pessoas se ferem assim, tão fácil. Não, irmão, ser crente é bom demais. A gente faz o que gosta, ainda ganha para isso. É ou não é? Estava perdido, com a vida destruída. Jesus passou na nossa vida, nos deu um nome, nos encheu de glória, nos encheu de graça, né? Nos livrou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Meu Deus, eu estou esperando Cristo. Alguém me disse esses dias: mas ele vai vir como ladrão. Eu disse: vai vir para você, para mim não. Ele não vai me pegar de surpresa não. Por quê? Porque eu estou esperando. Eu vou casar com ele, aleluia. Ele vem como ladrão para quem não espera. Para quem espera, querido, é ou não é? Nós estamos trabalhando firmes, constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Imagina você estar servindo ao Senhor e sabe que tudo que você está fazendo não é em vão. Tem um propósito para tudo isso. Só Ele pode fazer algumas coisas na sua vida. E a minha oração é que Ele pegue você aqui nessa noite, poderosamente. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Glória a Deus. Olha que bonitinho que vocês fazem. Eu vou falar de novo. Abra sua Bíblia comigo. Glória a Deus. Em Efésios capítulo 1. Que bênção, gente. Que bênção. Efésios capítulo 1. Ontem eu tentei ministrar essa palavra, mas não terminei. Uma vez perguntaram para Charles Spurgeon, né, quanto tempo ele levava para fazer um sermão. Ele disse: faz 25 anos que eu estou escrevendo um. Porque o sermão não é só quem está pregando, é a vida de quem está por trás. Porque não é só de informações que nós precisamos, é de um pregador que só informa, ele não transmite. Nós somos chamados para transmitir vida, a vida de Deus. As pessoas, quando ouvem você, elas têm que desejar o que você carrega de Deus. Amém, queridos? Efésios 1, versículo 3 diz assim: bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como também nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Guarda isso: desvendando-nos o mistério da sua vontade. Deus tem uma vontade, isso é um mistério. Deus tem uma vontade e isso é um mistério. Mas Ele está nos desvendando o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer. Qual é o segredo? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como as da terra. Deus tem um segredo, Deus tem um desejo, e esse desejo é um mistério. E qual é o mistério? Que no devido tempo Deus vai converter em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra.
tudo vai convergir em Cristo. Toda a criação vai convergir em Cristo. Tudo que eu tenho, tudo que eu faço, tudo que eu sou vai convergir em Cristo. Cristo é a autoridade de Deus. Cristo é a resposta de Deus para o mundo caído. Cristo pode te ajudar. Você acredita que Cristo pode te ajudar? Quem não pode ajudar você a resolver o seu problema não deveria ouvir Ele. Só deveria ouvir o seu problema quem tem a capacidade de te ajudar a resolver. E às vezes a gente conta para todo mundo os nossos BOs, mas não contamos para Cristo. E só Cristo pode resolver. Você vai ver que nessa nossa geração, muitas pessoas têm ideias. E eu particularmente tenho uma ideia a cada 10 minutos. Nós estamos no campo das ideias, na geração das ideias. Mas poucas pessoas, e é uma coisa que eu creio, que quando Deus vai fazer muito, Ele usa poucos. Quando Deus vai fazer muito, Ele usa poucos. Como assim, pastor? Ele usa poucos. Quando Ele ressuscita, Ele não volta mais para a multidão, Ele volta para os discípulos. Por quê, pastor? Porque Deus não tem negócio, Deus não tem propósito com a multidão, Ele tem com os discípulos. Deus tem um propósito com os discípulos. O mundo não espera Jesus voltar, quem espera é a igreja. O mundo está esperando o quê? Que a igreja se manifeste. A ardente expectativa da criação aguarda o quê? A manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Então muitas pessoas têm ideias, mas poucas pessoas estão dando a sua vida por essas ideias que Deus colocou no seu coração. Muitas pessoas querem respostas em coisas que elas não estão comprometidas com ela. Deus quer responder a você se você estiver comprometido com aquilo que Deus plantou no seu coração. Então você vai perceber que as respostas de Jesus sempre é para quem quer. Sempre é para quem quer. Jesus está pendurado do lado de dois ladrões. Um à direita e outro na esquerda. Aí você escolhe aí qual é o mais ladrão, da direita ou da esquerda, né? Mas tem ladrão em dois lados, irmão. Amém. Vamos para frente, depois a gente fala disso no outro dia. Jesus está pendurado dos dois ladrões, no lado dos dois ladrões. Um ladrão diz assim: tu não é o filho de Deus? Por que você não desce daí? Por que você não tira a gente daí? Você não é filho de Deus coisa nenhuma. Se você fosse filho de Deus, você saía da cruz. Sai da cruz, desce da cruz, tira a gente. Jesus nem respondeu. Jesus respondeu ele? Não, Jesus não respondeu nada. Mas o outro ladrão olhou para Jesus e disse, falou primeiro para o rapaz que estava criticando. Ele disse: rapaz, fica quieto, nós somos pecadores, mas ele não fez nada, ele é inocente. Ele começa a conversar com Jesus. Ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O Senhor disse: não, peraí, vamos conversar. Ainda hoje você vai estar comigo no meu reino. Com esse Jesus começa a conversar. A minha pergunta é: Jesus morreu por qual dos dois ladrões? Ele morreu pelos dois, irmãos, mas ele deu atenção para o que quis. Porque o Senhor não ouve quem quer descer da cruz, Ele ouve quem quer entrar no reino. Quem quer entrar no reino tem a atenção de Deus. Quem quer descer da cruz não tem a atenção de Deus. A atenção de Deus está naqueles que querem. Mas Ele ama todos? Ele ama todos. Ele quer salvar todos? Ele quer salvar todos. Mas a pergunta é: Ele confia em todos? Não. Salmo 25, o verso 14 diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Então Deus tem segredos. E vai contar para quem? Para quem o teme. Mas Ele ama a todos. Ele ama, não está no campo do amor, está no campo da credibilidade. Por isso, quanto mais você teme a Deus, mais coisas Deus vai revelar para você. Eu quero declarar que Deus vai revelar coisa para você que nem a NASA sabe, meu amigo. Que nem a NASA sabe. Que os grandes cientistas estudaram e não chegaram a uma conclusão. Deus pode revelar isso para você. O primeiro homem a dizer, ou a declarar, ou a comunicar que a terra era redonda foi Galileu Galilei. Eu acredito que ele deve ter lido Isaías 40, 22, quando Isaías disse: o Senhor está sentado sobre o círculo da terra.
Por quê? Porque as coisas reveladas, elas são para aqueles que o temem. Você estuda e se informa, mas a revelação de Deus vai te colocar em ambientes que só a informação não te leva. Pastor, mas eu tenho fé. Mas tem lugares que a tua obediência te leva além da sua fé. Como assim? Mas eu leio a Bíblia, eu estudo a Bíblia. Querido, a Bíblia não é o seu alimento é Cristo. A Bíblia é o seu menu, é o seu cardápio. Então não é a Bíblia que você tem que conhecer, é de quem a Bíblia está falando. Mas eu leio, mas você tem que ouvir a voz que sai daqui de dentro, porque a fé não vem pelo ler, vem pelo ouvir. E se você ler e não ouvir, você só vai conhecer versículos. Mas se você ler e temer, então você vai ouvir a Deus dentro do seu coração, e você vai saber que todas as coisas no seu devido tempo, elas vão se converger a Cristo. Pensa numa coisa impossível, vai convergir a Cristo. Qualquer coisa nessa terra vai convergir a Cristo. Por isso, por que eu não começo agora? Por que eu não começo agora? Por que os acontecimentos presentes me tiram das realidades eternas? Por que eu dou mais vazão à minha vista do que à minha visão? A vista é o trabalho dos meus olhos, é a função dos meus olhos, mas a visão é a função do meu coração. Se eu tenho uma visão no coração, você precisa entender que nós não fomos criados só para viver por aquilo que vimos. Não fomos. A Bíblia diz, a Bíblia é clara. O Senhor diz na sua palavra: não viva somente por aquilo que você vê, porque aquilo que você vê é passageiro, mas o que você não vê é eterno. O mundo visível foi criado pelo invisível. Então você não foi criado apenas para ver com os olhos, porque os olhos mostram o que é, mas a visão, ela mostra aquilo que pode se tornar, aquilo que pode acontecer, que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, e que nem está no coração daqueles que amam a Deus. Então a minha pergunta é: o que você está vendo nesses dias? Acontecimentos ou realidades? Porque o pior do que não entender a realidade presente é não entender Deus presente na realidade. Deus está presente. Amém? Diga para o irmão que está de seu lado: ainda não acabou, meu irmão. Ainda não acabou, meu irmão. Esta leve, diga para ele, esta leve e momentânea tribulação não está para se comparar com o eterno peso de glória. Ei, não está para se comparar. A pedagogia de Deus ainda é a dor. A pedagogia de Deus ainda é a renúncia. A pedagogia de Deus ainda é o sacrifício. Só que o sacrifício vivo agora, o sacrifício vivo que substituiu o sacrifício morto. O que é isso, pastor? Apresentando os vossos corpos. Ou seja, eu pego o meu corpo e eu levo. Eu digo: vai lá que você vai obedecer a Deus e pronto, final. Mas eu não quero. Você vai obedecer a Deus e pronto. Porque agora você não é amarrado e colocado no altar. Você vai porque escolheu ir. Eu quero isso. Eu quero. Eu pregava o evangelho há uns anos atrás para um grande empresário, um precioso, sentado na mesa. Ele disse: Luiz, vou falar uma coisa para você. Eu até gosto de ir na igreja dos crentes, mas cara, eu vou te falar, crente não pode fazer nada, rapaz. Crente é tudo quadradinho, tudo ajustadinho. Eu disse: quem disse isso para você? Ele disse: crente pode beber. Eu disse: pode beber tudo, meu filho. Aqui desce quadrado, aqui desce redondo, aqui desce comprido. Ele disse: mas fumar não pode. Eu disse: quem que falou para você que não pode? Pode fumar cachimbo, charuto, maconha, crack, pode fumar tudo. Ele disse: então a tua igreja é diferente. Eu digo: é muito diferente. Ele disse: mas assim, nós que somos casados, por exemplo, crente não pode pular cerca. Pode? Ele pode pular cerca, o alambrado, pode pular. Ele disse: se pode, por que vocês não fazem? Eu disse: porque nós não queremos. Nós decidimos não fazer. Por quê? Porque nós amamos a Cristo.
porque Deus não colocou um cabresto na minha boca. Não sejais como o cavalo e como a mula, que precisam de cabresto, senão não vem a ti. Não, o Senhor não quer te guiar com cabresto, com força, porque amor forçado é estupro. Deus não quer nada forçado, Deus quer porque eu quero. Eu quero, se você quiser, Luiz, eu quero, Senhor, então vem. Deus não quer nada forçado, Deus não quer oferta forçada, Deus não quer culto forçado, Deus não quer adoração forçada, Deus não quer nada forçado. Ele quer que alguém entenda que com um sacrifício vivo, você se oferece a Deus, você se dá a Deus. Por isso eu digo, irmão, estou apaixonado pela igreja, estou apaixonado pela missão de Deus. Eu sei que tem muito mais do que isso que nós vimos ou pensamos. Mensagem que eu ouvi aqui hoje, essa palavra eu recebo ela sim, porque isso é um poço sem fundo, irmão. Chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. Não tem limites, irmãos. À medida que você vai entrando, Deus também vai se manifestando. Se você for entrando, Deus vai se manifestando. Não tem limites. Jesus passava a noite com Deus. Jesus saía para as madrugadas para ficar sozinho com Deus. Irmão, veja bem, Jesus passava com Deus a noite inteira. Durante o dia servia a gente o dia inteiro. E alguém perguntou, ele não dormia? Eu disse, dormia na tempestade. Porque se você passa tempo com Deus e serve pessoas, você dorme em qualquer tempestade, meu amigo. Você descansa em qualquer tempestade. E toda tempestade que você descansa, Deus te dá autoridade sobre ela. Toda autoridade que você descansa, Deus te dá autoridade sobre ela. Então descansa, vai dormir, irmão. Vai dormir, ainda não acabou. O Senhor ainda não veio. Todas as coisas vão se converter a Ele, vão convergir a Ele, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Porque o Senhor é do céu e é da terra. O Senhor veio do céu, morreu, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus de novo, foi exaltado por Deus e um dia voltará. É simples assim. E tudo vai se converter a Ele um dia. Ou seja, tudo vai reconhecer o que Ele é. Mas nós podemos adiantar isso, reconhecendo agora o que Ele é, e vivendo de uma forma que a gente reconheça isso. Fé é isso, é ver a realidade do invisível, e não a preocupação dos acontecimentos. Por isso o que ocupa a nossa mente não pode ser somente a situação do país, tem que ser a realidade que o Senhor disse. Fé é acreditar no que o Senhor disse. E o Senhor disse, fique tranquilo, esta leve e momentânea tribulação não está para se comparar com o eterno peso de glória. A minha recompensa está no céu, mas a minha recompensa não é o céu. A minha recompensa é Cristo. Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em vós é a esperança da glória. Então eu não como da Bíblia, eu como de Cristo. A Bíblia é o meu cardápio, mas Cristo é a minha comida. E quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Tudo que Deus faz é bom? É bom, não é? Agora, tudo que Deus faz tem um princípio para funcionar. Tudo que Deus faz tem um comando, tem uma ordem de comando para funcionar. Por isso, todo princípio que eu quebro, lá na frente esse princípio pode me quebrar. Todo princípio que eu obedeço, eu sou abençoado por causa dele. Agora, todo princípio que eu quebro, ele vai me quebrar. Então nós somos quebrados pelos princípios que nós quebramos, porque tudo que Deus criou tem uma forma de funcionar. Então essa é a diferença de movimentos que não estão fundamentados em Cristo com os movimentos que estão fundamentados em Cristo. Há uns dias atrás eu preguei uma mensagem que ela dizia assim: movimentos modernos, fundamentos eternos. Ou seja, todo movimento moderno, por exemplo, eu sou bisneto de crente,
Meus bisavós eram presbiterianos, meus avós também. Meu avô fazia evangelismo. Eu cansei de ver eles comprando folhetinho para dar folhetinho. Eu boto vídeo na internet. Ou seja, os movimentos ficaram mais modernos, mas os fundamentos ainda são os mesmos. O que era pecado para o meu bisavô vai ser pecado para os filhos, para os netos do Samuel. Então nós precisamos nos movimentar, irmãos. E movimentos mudam. Mudou a estação, a gente muda de roupa, mas o fundamento não muda. Se a Bíblia está dizendo que todas as coisas vão convergir para Ele, eu já tenho que estar preparado, porque tudo que começou nele vai terminar nele. Amém, querido? Tudo que começou nele vai terminar nele. Então não gaste sua energia, não gaste a sua vida atribulado com isso que está passando por esse momento agora. Porque talvez, mas o meu passado, pastor, o teu passado, ele pode ter te moldado, mas ele não te define. O que te moldou não te define. Pastor, mas eu quero que o Senhor me abençoe. Deixa eu te falar, eu li para você. Ele vai te abençoar. Quando é que Deus me abençoa? Quando eu reconheço quem eu sou, abençoado. Efésios 1:3 diz que Ele me abençoou com toda sorte de bênção existentes nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele me abençoou, artigo definido, está pronto. Então bênção não é uma coisa que eu pego, é um lugar que eu entro. Eu entro para viver na bênção, e eu vivo na bênção naquele lugar. E à medida que eu vou obedecendo naquele lugar, as coisas que eu gostaria de ser, de ter e de fazer, elas começam a acontecer na minha vida. E olha o verso 4. Ele me abençoou no verso 3, e o verso 4 ele diz: e Ele me elegeu nele, antes da fundação do mundo. Como é que é? Antes de Deus fazer o mundo, Deus te elegeu nele. Mas eu não fui formado do pó da terra. Você foi formado do pó da terra, mas não criado do pó da terra. Você foi criado em Deus. Ele te elegeu nele. Ele tirou você dele, formou você do pó da terra e entrou em você. Um dia o que é da terra vai voltar para a terra, e o que é de Deus, oh meu Deus, você está me entendendo aqui? O que é de Deus vai voltar para Deus. Diga para alguém: Deus não improvisa. Deus não improvisa. Deus elege. Você não é o imprevisto de Deus, o improviso de Deus. Você foi eleito. Pastor, mas eu fui criado, eu nasci numa casa, eu fui abandonado desde o ventre. Minha mãe tentou me abortar. Eu não conheço meus pais, eu fui abandonado desde criança. Eu não sei aonde você foi maltratado, aonde você foi abandonado, mas eu sei aonde você foi eleito. O que isso quer dizer? Eu quero dizer que a sua vida não começou no ventre da sua mãe. A sua vida começou nele. Então quando você quiser ser curado, não volte ao passado, volte à origem. A origem é Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele te elegeu nele. Você é eleito de Deus. Deus não olhou você no berço e disse assim: ó, nasceu, e agora? Deus não olhou você no berço e disse: ó, nasceu, e agora? O que eu faço? Vou fazer isso. Se não der, eu faço aquilo. Não. Ele te elegeu antes de fundar o mundo. Você não foi feito por causa do mundo. Um mundo que foi feito por causa de você. Então você não pode se mover a partir do mundo. O mundo que tem que se mover a partir de você. Pastor, mas irmão, isso não é uma mensagem motivacional. Isso é origem.
Quando eu sei quem eu sou, o diabo não tem problema quando eu sou evangélico. Ele não tem problema quando eu vou à igreja. Ele tem problema quando eu descubro de onde eu vim. Então não volte ao passado, volte à origem. Porque você pode ter sido abandonado em todo o processo, você pode ter sido maltratado em todo o processo, mas na origem você foi eleito. Ele me elegeu nele. Eu tenho uma origem. Há um tempo atrás eu estava com um pastor andando ali na Marginal Tietê de carro. Ele falou assim para mim, baixou o vidro, estava um cheiro horrível. Ele fechou o vidro e disse assim: Luiz, já viu como esse rio Tietê é podre? Eu disse: não, o rio não é podre. Ele disse: é sim, olha aqui, cheira para você ver. Eu digo: não, o rio não é podre, apodreceram ele. Como assim? Eu disse: se você for na fonte do rio, você bebe água na mão, porque a água na fonte é pura. Amém? Às vezes na correnteza, às vezes no leito, a gente vai colocando algumas coisas, mas não precisa. Então como é que eu faço, pastor, quando eu não estiver achando o caminho da ida? Volte à origem. Volte no lugar que você foi escolhido a dedo. Volte no lugar que você é exclusivo. Eu só estou tentando dizer para você quem você é. Porque se você descobre quem você é, você nunca mais vai querer ser alguém que você não é. Você vai querer ser quem você é. Porque a unção de Deus só vem na sua identidade. E quando você descobre quem você é, você também descobre quem Ele é. É por isso que Ele perguntou para os discípulos: o que dizem as pessoas que eu sou? Pedro disse: eu sei, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse: tu és Pedro. Porque quando eu descubro quem Ele é, eu descubro quem eu sou. E se eu descubro quem eu sou, Ele faz o quê? Então eu te darei uma chave. E o que tu ligares na terra terá sido ligado no céu. Sabe o que Ele está dizendo? Ele está dizendo: se você tem uma revelação de quem eu sou, você descobre a sua identidade. Descobrindo a sua identidade, eu te dou autoridade, porque eu só dou autoridade na identidade. E se você descobrir a sua autoridade, aí eu posso te chamar para o serviço. O que tu ligares na terra terá sido ligado no céu. Simples assim. Revelação, identidade, autoridade e serviço. O problema é que muitas pessoas querem fazer o serviço sem entender quem são. E aí na primeira ferida, na primeira palavra dura, na primeira machucadura, se afasta. Porque nós não precisamos comprar amor de Deus pelo serviço. Deus não me chamou para trabalhar para Ele, Deus me chamou para estar com Ele. O trabalho é fruto do relacionamento que eu tenho com Ele. Eu estou com Ele, então eu ouço Ele, e ouvindo Ele, eu não vou ficar sem fazer nada, eu não sou maluco. Eu quero estudar tudo dEle, eu quero aprender tudo sobre Ele, eu quero fazer tudo o que Ele está me pedindo. Mas não é o serviço. Nós não compramos amor pelo serviço. Nós não fizemos algo para nos sentir alguém. Eu primeiro preciso saber quem eu sou em Cristo. E é isso que Ele está dizendo: eu te elegi e eu te abençoei. E no final dos seus dias, tudo vai se converter a mim, se você permitir. Então, de onde vem essa autoridade? Essa autoridade vem em descobrir quem eu sou em Deus. Amém, querida? Deus não me chamou para inventar, me chamou para descobrir. As coisas estão descobertas em Deus. Ele tem um segredo e Ele quer revelar para aqueles que o temem. Por isso que o temor é o princípio da sabedoria. Quem teme a Deus é sábio. O acúmulo de informações vai te trazer conhecimento. A busca incessante pelo conhecimento te torna inteligente. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é pura, ela é pacífica, ela é tratável, ela é cheia de misericórdia, ela é sem hipocrisia, ela é sem parcialidade com o mal, querido. Então nós precisamos entender isso. A vida da igreja e a missão da igreja são coisas distintas. Às vezes nós estamos na missão da igreja, mas não entendemos a vida da igreja. A vida da igreja é a koinonia, é a comunhão, é o partir do pão. É quando estamos juntos, conversando, chorando e rindo. Mas a missão da igreja é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura.
Muitas pessoas estão empenhadas na missão, mas não vivem a vida da igreja. A vida da igreja é simples, é comer junto. Diga comigo ciclo. Diga comigo círculo. E diga comigo circo. É simples assim. Se eu não entendo o ciclo, eu vou andar em círculo. Andando em círculo, eu posso fazer da minha vida um circo. Eu posso me tornar um produtor de ilusões. Mas esse não é o trabalho do Senhor. O Senhor te chamou para viver o ciclo. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Primeiro você produz 30 sementes, daqui a pouco está produzindo 60, daqui a pouco é 6 sementes por uma. Cada enxadada é 10 minhocas, irmão. É uma loucura. Ciclo é quando você respeita os processos. Ciclo é quando você espera os processos de Deus. Mas Deus está com pressa. Deus está com pressa. Irmão, Deus não está com pressa. Pressa é defeito de quem está atrasado. Quem tem pressa é a carne, porque a carne tem prazo de validade. Deus te chamou para viver no Espírito, e o Espírito, ele está pronto. A carne é que é fraca. A carne que quer ter prazer antes da aliança. A carne que quer prosperar antes de trabalhar. A carne que quer entrar na terra prometida sem passar pelo deserto. O Espírito não. O Espírito ele entende o que ele precisa fazer e ele vai fazendo. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. O Espírito ele fala de coisas que ele ainda não está fazendo, mas ele já fala como se já estivesse acontecendo. Quem tem pressa é a sua carne, o Espírito não tem pressa, porque o Espírito é eterno. A carne que vai viver de 70 a 80, e alguns por sua robustez chegam a 80, e o que passa disso é câncer e enfado. A carne, ela tem pressa porque ela tem prazo de validade, mas o Espírito não tem prazo de validade. Por isso, tudo que você está vivendo na carne, hoje, na vida natural, na vida cotidiana, precisa convergir no Espírito, precisa convergir em Cristo, para que você viva em paz, para que aquilo que Jesus plantou no seu coração comece a acontecer no Espírito. Então, o ciclo é para isso. O ciclo é para mim esperar o tempo de Deus. Deus faz tudo perfeito ao seu tempo. Deus faz tudo perfeito ao seu tempo. No tempo de Deus você não pesca, é o peixe que pula dentro da rede. No tempo de Deus, Adão já nasceu grande. No tempo de Deus, você lutou uma vida inteira para chegar num lugar. No tempo de Deus, aquilo acontece em dias, horas, semanas, que seja. Mas no tempo de Deus, há um aceleramento, como foi dito aqui hoje para mim. Eu acredito nesse aceleramento. Porque o tempo de Deus já não tem a ver com a pressa da carne, tem a ver com o aceleramento dos céus. Porque um dia para Deus é como 1000 anos. Tem coisas que a gente quer acelerar na carne, e Deus diz às vezes: não, espera que no meu tempo vai acontecer. E você não vai precisar nem da sua carne para viver isso. Você vai viver isso comigo no Espírito. Aleluia! Aleluia! Cutuca alguém que está do seu lado e diga: é tempo de Deus. É tempo de Deus. Irmão, ciclo. Se eu não respeito o ciclo, eu vou andar em círculo. Prisioneiro de uma rotina, escravo de uma religião. E o pior é que se eu ando em ciclo, se eu não ando em ciclo, eu vou acabar andando em círculo. E se eu andar em círculo, é bem provável que eu vou cansar. E cansando, eu não tenho mais ânimo para fazer o que Deus me chamou. E aí eu acabo inventando coisas. Eu começo a produzir ilusões para a minha própria vida. Eu começo a acreditar em coisas que eu não deveria acreditar nelas. Então o seu trabalho é andar com Deus. Sua vida é andar com Deus, porque todas as coisas vão convergir nele. Amém? E se prepare, porque se você anda com Deus,
Tem algumas coisas que Deus vai pedir para você, que não vai pedir a outros. Amém, irmãos? Não vai pedir a outros. Eu me lembro, eu sempre falo disso. A minha filha Bruna Caroline, que é a esposa do Charles, tem 3 filhos. Quando ela era menininha, um dia ela me procurou e disse: pai, enxugou as lágrimas assim, e ela é muito expressiva. Quando ela fala com tudo que ela tem. Ela fala com a boca, ela fala com a sobrancelha, ela é expressiva demais. E ela parou na minha frente com aqueles olhão azul, verde, e olhou para mim e disse: pai, por que para nós tudo é mais difícil? Ela estava reclamando de uma coisa que tinha acontecido na escola, que todo mundo tinha e ela não. Ela disse: por que para nós tudo é mais difícil? O senhor é um homem de Deus, a mãe é uma mulher de Deus. A gente faz tudo certo, a gente vai na igreja. Olha a palavra, a gente dá o dízimo. E eu fiquei olhando minha filha, mas a gente vive. Mírame bien. Te vi bajo el muelle con arena en los pies y esa cara de ella no, pero igual me mires. Traías un mensaje sin quererlo decir. Yo con ganas de fuego, tú queriendo huir. Y tú me dices tranqui, pero tiembla tu voz como vaso en la mesa cuando sube el calor. Si te va me deja mal, si te queda va a explotar. Tu nombre me sabe a sal y no lo quiero soltar. Bem, eu sei, mas eu não sou ingrata, mas é tudo difícil. Ela era menininha. Peguei no rostinho dela assim e disse assim: filha, deixa o pai te falar uma coisa. As exigências de Deus são para os íntimos. As exigências de Deus são para quem anda na intimidade com Deus. Porque quem não tem compromisso com Deus, Deus não exige nada dele. Ele vive no básico. Mas quem vive na profundidade com Deus, quem sabe, irmão, tem tudo para reclamar e fecha a cara. Amém? Tem tudo para falar mal e fica quieto. Vai superando, vai aprendendo a lidar com as suas mazelas. Eu vou te falar uma coisa: se estão exigindo de você é porque você é íntimo. Se a vida vem exigindo de você é porque Deus pode contar com você. Se a tua casa, a tua profissão, qualquer coisa que você faça está exigindo demais de você, é porque realmente você é um íntimo de Deus. E certamente, se você anda na intimidade com Deus, Deus vai andar na intimidade com você. Porque o amigo sabe o que faz o seu Senhor. O amigo sabe o que faz o seu Senhor. O amigo não anda perdido. Salmo 25, o verso 12 diz assim: qual é o homem que teme ao Senhor? A este lhe ensinará o caminho que deve escolher. A sua alma repousará na prosperidade e a sua descendência herdará a terra. Olha a pergunta, Davi pergunta: qual é o homem que teme ao Senhor? E ele mesmo responde: a este lhe ensinará o caminho. O homem que teme a Deus não vive sem direção. Então, se estás sem direção, talvez estejas sem comunhão, porque a comunhão vai gerar para você uma direção. Jesus passava tempo com Deus, acordava e dizia: vamos para o outro lado. Mas a gente veio de lá ontem, vamos de novo, o Senhor falou para voltar. Mas não faz sentido, mas não tem que fazer sentido. A obediência muitas vezes não faz sentido. Pegou? A obediência muitas vezes não faz sentido. Então, evangelho, querido, é isso. Jesus é a ação de Deus contra toda essa realidade do mundo. E não existe às vezes uma nova ação, existe uma próxima ação. Porque tudo que Deus faz de novo, Ele faz de novo. Jesus faz tudo novo de novo. O que estamos experimentando agora, talvez outras gerações já experimentaram. Na sua porção, mas experimentaram.
Então o mundo não precisa de novas ações, não, o mundo precisa de uma reação dos céus na terra. Mas quem vai reagir do céu na terra? Quem carrega os céus? Lucas 17, versículo 20, o Senhor diz: muitos dirão, o reino dos céus está ali, está aqui, não acreditem, porque o reino dos céus está dentro de vós. Quando Jesus chegava e pisava em algum lugar, ele dizia: é chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus chegava com ele, e é isso que Jesus quer, levar seus filhos, filhos do reino, em todas as esferas de uma sociedade. Para quando você entrar na empresa, você dizer: chegou o reino. Para quando você entrar na política, você dizer: chegou o reino. Para quando você entrar, sei lá, num campo de futebol, como um atleta, como um artista, você dizer: chegou o reino de Deus. Mas cadê o reino? O reino está comigo, eu carrego o reino. O reino não vem com aparência visível, o reino está dentro de você. Oh, meu Deus! Aleluia! Mas por que o Senhor está fazendo isso comigo? Porque o Senhor quer um agente dele em todas as esferas de uma sociedade. Porque só o reino pode mudar todas as coisas. O Senhor espera que nós reagimos celestialmente. Nós queremos subir e morar com Jesus no céu, mas Ele está dizendo hoje para mim e para você, dizendo assim: venha o teu reino. Ele diz: Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. A terra não pode curar a terra, homens da terra não podem curar a terra, só homens do céu podem curar a terra. Amém. Faraó governou o Egito no tempo da fartura. No tempo da necessidade precisava de um homem de revelação. Aleluia. No tempo da dificuldade, sabe quem vai governar essa nação? Homens de revelação, mulheres de revelação. Faraó teve um sonho, ele governava o Egito, ele era o rei do Egito, mas ele não tinha autoridade. Quem tinha autoridade não é quem estava sentado na cadeira, quem tinha autoridade é quem tinha o sacerdócio de Deus. Então não se assuste, fique tranquilo. No tempo de necessidade, tiraram José da cadeia e disseram: vem cá, José, o que é que você acha? O faraó teve um sonho. José disse: não é fácil. O senhor prepara um homem que tem o Espírito de Deus, pede para ele guardar o quíntuplo. E faraó olhou e disse assim: tá, mas onde é que eu vou arrumar esse homem? És tu, José. Tirou o anel do dedo e meteu no dedo de José. E a Bíblia diz em Gênesis 41, 55, quando toda a terra do Egito começou a ter fome, abriu José todos os celeiros e sustentou o povo no Egito. E todas as nações vinham a José para comprar, porque havia fome sobre a terra. Quem é que abriu os celeiros? Foi o Zé, irmão. Foi o Zé. E o interessante é que a Bíblia diz que, havendo fome na terra do Egito, eles iam a Faraó, e Faraó dizia: ide a José. Mas o senhor não é o rei? Mas esse negócio não consigo resolver. Só quem resolve é homens de revelação, irmãos. Então se preparem. Se prepare. O caos está me dizendo que Deus está levantando homens de revelação. O caos está apontando que Deus está levantando homens de revelação e vai entregar a chave dos celeiros para este homem. E esses homens e essas mulheres precisam ter a capacidade coletiva de pensar, de saber que eles não estão ali por causa deles, eles estão ali por causa daquilo que o Senhor está fazendo. Quando o Senhor coloca uma caneta de autoridade na tua mão, te dá uma cadeira de autoridade, não tem a ver com você, tem a ver com aquilo que Deus quer fazer através de você. Deus só tem um motivo para te dar dinheiro, para você ser provisão para quem não tem. Deus só tem um motivo para te dar autoridade, para você ser voz para quem não tem voz. Se eu sou você, eu levanto a mão e digo: eu quero essa autoridade, Senhor. Eu quero. Autoridade vem de autor, irmãos. Só o autor pode dar autoridade. Autoridade não vem de posições. Tem gente que tem posição, mas não tem autoridade. Paulo está algemado na frente do rei Agripa.
Agripa está sentado no trono, Paulo está algemado na frente do rei Agripa. Eu te pergunto, quem tem mais autoridade naquela sala? Quem estava no trono ou quem estava nas algemas? Quem era prisioneiro de Cristo ou quem estava governando? Ei, se prepare, irmãos, você ainda não acabou. Deixa Deus trabalhar. O Senhor está fazendo algo sobrenatural nos nossos dias. O Senhor quer devolver a autoridade para o sacerdócio da igreja. A igreja do Senhor é a única instituição constituída por Deus, a igreja e a família, capaz de transformar uma geração, capaz de trazer vida para as gerações que estão por vir. Ah, meu Deus. Então, como é que eu reajo? Eu tenho que reagir celestialmente. Mas como é que eu vou reagir celestialmente? Quando te ferir uma face, o que é que você faz? Você dá outra. Quando você dá outra, você está reagindo celestialmente. Quando te convido para ir uma milha, o que é que você faz? Você vai duas. A segunda milha é uma reação celestial. Se te tirarem a capa, você entrega também a túnica. Isso é o que? Uma reação celestial. Para cada acontecimento terreno, eu preciso de uma resposta celestial. 1 Coríntios 4, 12 e 13. Quando injuriados, bendizemos. Quando caluniados, não revidamos. Quando perseguidos, suportamos. Mateus 5, 11. Bem-aventurados sois vós quando injuriarem e perseguirem por causa de mim. 1 Pedro 2, 21 a 23. Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual, quando insultado, não revidava, quando maltratado, não fazia ameaças. Ninguém pode matar quem já morreu. Você é um ser celestial, e eu quero declarar. Eu não vou declarar de mim, eu declaro porque a Bíblia diz assim: você e Deus são a maioria no lugar que você está. Você e o Senhor são a maioria. Então esse é o propósito de Deus. Deus me revelando a sua vontade secreta a respeito de Cristo é o cumprimento do seu bom propósito. Ele reunirá sobre a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Ele vai convergir nele todas as coisas. Então, querido, o lugar mais seguro da sua vida qual é? É dentro do propósito de Deus. Como é que é, pastor Luiz? O lugar mais seguro da sua vida é dentro do propósito de Deus. Por quê? Porque dentro do propósito de Deus, todas as coisas concorrem para aqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Se você está no propósito de Deus, tudo vai correr para você. E você vai correr para Cristo. E Cristo corre para Deus. E assim vai, é um efeito em cadeias. Porque o homem é a glória de Cristo, Cristo é a glória de Deus. Está tudo convergindo. A agenda de Deus para o mundo, querido, é perdão e reconciliação. Então, reuniões como essa é para mim saber quem eu sou em Cristo. Reuniões que, conferências como essa, conferência é para conferir. Conferência MF, do Ministério da Fé. Vamos conferir o que o Senhor está falando para esta casa nesses dias. Conferência vem de conferir. Então confira tudo que o Senhor está te falando. Porque isso não tem a ver só com você, tem a ver com o plano coletivo de Deus. Deus é coletivo na sua forma de agir. Quando Ele criou, Ele não disse eu vou fazer, Ele disse façamos. Façamos. A oração que Ele nos ensinou é Pai Nosso, Pão Nosso. Se o Pai é nosso, o pão é nosso, o pecado também é nosso. Porque se um membro do corpo padece, todo o corpo padece. Então eu não deveria estar na internet atacando, falando, batendo igrejas, batendo irmãos. Eu deveria estar dizendo: Jesus, como José de Arimateia, eu quero investir no corpo morto de Cristo. Mas o corpo morreu, mas eu vou investir nele. Mas o corpo não faz mais milagre. Sabe, há uns dias atrás, faz uns 10 anos mais ou menos, uma irmã lá do Meio Vão falou assim para mim: pastor Luiz, eu me lembro quando Deus te usava.
Falou para mim, você acredita? Eu lembro quando Deus te usava. Eu disse: a senhora lembra? Lembro. Eu lembro que você vinha assim na beirada do altar e você fazia assim, ó, recebe, e caía aquela montoeira de gente. Eu digo: para a senhora ver como Deus me usava. Ela disse: pastor, por que as pessoas não caem mais? Eu disse: porque agora Deus está derrubando elas por dentro. O Senhor está quebrando conceitos, resgatando princípios e restaurando valores. Deus agora não precisa mais de uma mão para derrubar a gente. Quando a glória vem, a gente se joga. A gente não quer mais viver a mesma coisa, a gente quer mudar de vida. Isso é sacrifício vivo. Isso é você dizendo para você: eu não vou esperar o fim para convergir tudo a Cristo. Eu vou convergir em Cristo tudo agora. Eu vou me levar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o meu culto racional. Eu vou dar toda a minha razão. Eu vou entregar toda a minha vontade. Eu vou entregar a minha razão. Mesmo que eu não entenda, eu vou obedecer. Mesmo que eu não entenda, eu não estou entendendo, mas eu vou obedecer, porque o que faz agora eu posso não entender, mas eu vou entender depois, porque Deus não ceda os sentidos de ninguém. Deus vai trazer luz em todas as coisas, amém? Ele vai guiar a sua igreja como sempre guiou pela palavra. Deus disse: haja luz, e hageu, e houve luz. E a Bíblia diz que Deus disse: haja luz, e houve luz no primeiro dia. Mas o sol ele só fez no quarto dia, e já havia luz no primeiro. O que é que eu aprendo aqui? Que não é o sol que ilumina o dia, é a palavra. É a palavra de Deus que ilumina o dia. Mesmo chovendo, mesmo nublado, a palavra ainda está iluminando os nossos dias, igreja do Senhor Jesus. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vem nascendo sobre esses dias. Glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Então o que é que eu faço, pastor? Entre na presença de Deus com uma convicção de filho, não como uma carência de escravo. Entre com uma convicção de filho. Você é filho. Você é filho. Você é filho. Amém? Samuel, quando conversa comigo, ele não para na minha frente, levanta as mãos e diz: eterno e soberano. Não. Ele fala: pai, olha aqui. Sabe, Deus é teu pai. Você crê nisso? Você crê nisso? Quem aqui já trabalhou com pai biológico? Irmão, a gente não ganhava salário. Era só uma ofertinha. E olha lá, não é, Felipe? Eu trabalhei com meu pai biológico. Ele dava salário para todo mundo. Para mim era uma oferta. E quando acontecia alguma coisa errada, sabe com quem ele brigava primeiro? Eu dizia: mas não fui eu, foi ele. Ele disse: mas isso aqui é seu. Porque quando você entende a paternidade de Deus, irmãos, até trabalhar para Deus fica diferente. Você não trabalha mais por salário, você trabalha por herança. Você não trabalha mais por valor aplicado. Você já sabe quem você é em Cristo. Amém, irmãos? Essa é a diferença. Por isso que Jesus dizia: eu e o Pai somos um. A Bíblia é um pai e um filho trabalhando juntos. O pai no Velho Testamento apontava para o filho no Novo. O filho novo dizia: foi o meu pai que disse. Um apontando para o outro. O pai querendo empoderar o filho, e o filho dizendo: eu estou fundamentado no pai. E o pai dizia: mas ouça ele. E ele dizia: mas foi meu pai que disse. E o pai dizia: mas é ele que está falando. E o filho dizia: é ele que me disse. Isso é lindo, irmãos. É quando você entende Deus como pai. Porque um Deus você serve com sacrifícios. Um pai não. Um pai você serve com honras, com nobreza. Não é como sacrifício. Pai, você tem prazer de obedecer, de honrar. Quando você entende Deus como pai, você perde aquela mentalidade de funcionário da fé. Eu não sou mais funcionário da fé. Eu sou herdeiro. Eu sou herdeiro. Você é herdeiro. E no final dos dias tudo vai convergir a Ele.
Isso é evangelho para mim, gente. Evangelho é um movimento de luz em meio às trevas. Evangelho é um estilo de vida simples e prático, no qual Cristo é o meu modelo. Então nós não precisamos tornar o evangelho complexo ou místico para que ele seja atraente, porque a beleza do evangelho se dá na prática, na simplicidade da prática. E o resultado do evangelho não está em quem entende, está em quem pratica. E o evangelho não é uma recompensa para o justo, é uma esperança para o perdido. O evangelho não é Deus formando heróis, é Deus restaurando vilões. Isso é evangelho. Aleluia. O evangelho é para me dar condições de me desenvolver, não para me proteger do mundo. Evangelho não é para me proteger do mundo, é para me tornar alguém relevante neste mundo como um cidadão celestial. Então eu não tenho que procurar uma forma de vida nesta terra para me encaixar. Eu tenho que viver nesta terra de uma forma a qual o mundo a qual eu pertenço se manifeste enquanto eu vivo. O mundo a qual você pertence se manifesta enquanto você vive. Imagina, você está lá. Alguém me procurou esses dias: pastor, eu vou sair da empresa que eu estou, porque eu sou o único crente daquela empresa. Eu não aguento mais. Eu digo: você é a esperança daquele povo, você é a esperança daquelas pessoas. Mas tem gente lá que não gosta de mim. Eu disse: mas Deus ama todas elas. Se você tiver graça e paciência para tirar você da frente e deixar Jesus passar através de você. Entenda, irmãos, entenda o que você é nesta terra. Deus não te colocou aqui para sofrer, para passar trabalho. Deus te colocou aqui para representá-lo, não para substituí-lo, mas para representá-lo. Você é um agente de Deus, um agente de transformação, de reconciliação. Deus quer salvar todos através da sua vida. Sabe as pessoas que você não gosta dela, sabe? Essa pessoa que você odeia, essa que você pensou nela agora, Jesus quer salvar ela também. Porque quem tem problema com ela é você, não é Jesus. Jesus quer salvar ela. Queria usar você, mas você está de mal. Nós precisamos entender que tudo converge em Cristo. Então às vezes eu vou ter que passar por cima dos meus sentimentos, passar por cima das minhas vontades, passar por cima dos meus anseios para cumprir o propósito de Deus. Sabe aquela coisa quando o Senhor diz vai, você diz: Senhor, eu não quero ir, mas o Senhor, se o Senhor está mandando, eu vou fazer. Quantas coisas você já fez sem querer fazer, porque o Senhor te pediu? Eu fico imaginando, Fade, quando Deus chama Ananias e diz assim: Ananias, vai aqui na rua chamada direita, tem um homem lá, Saulo de Tarso é o nome dele, vai lá que eu vou te usar para abrir os olhos dele. Ananias na hora está amarrado. Senhor, Ananias quis pregar para Deus, Ananias quis pregar para Jesus. Ele diz: o senhor conhece esse homem? Deixa eu te falar quem é esse homem. O senhor não conhece esse homem. Esse homem é um assassino. Esse homem mata crente. Esse homem entra na casa, taca fogo na casa com pessoas dentro. Esse homem é um assassino, acabou de matar Estevão. Estevão foi morto agora, esses dias atrás. Ô Ananias, não discute. Ananias, ele é para mim um vaso escolhido. Eu fico imaginando Deus tentando convencer Ananias. E ele já tinha avisado, ele disse: eu já falei para ele que você ia. O Senhor disse: eu já avisei o Saulo que ele está te esperando, Ananias. Ele está te esperando. E tem uma coisa, Ananias: o seu nome só vai aparecer nesses 2 versículos aqui. O nome dele, rapaz, ele vai escrever o Novo Testamento quase todo. O homem vai ser grande, maior que você, Ananias. Mas, Senhor, por que o Senhor não aproveita que ele está cego e mata ele, Senhor? Eu fico imaginando o Senhor tentando convencer Pedro aí na casa de Cornélio. Cornélio, irmão, dava esmola, um cara piedoso, querido. O Senhor aparece para ele e diz: olha, manda chamar Pedro. Cornélio prepara uma cruzada de milagre em casa, para a fazenda naquele dia, manda chamar Pedro. Agora Pedro
Jesus tem que mostrar lençol cheio de animais impuros. Jesus gastou mais energia para convencer Pedro a ir na casa de Cornélio do que Cornélio a ir na casa de Pedro. Eu penso que às vezes o Senhor tem que gastar mais energia com a igreja do que com o ímpio. Às vezes tem que gastar mais energia para convencer a igreja a fazer algumas coisas que ela diz que está amarrado. Porque às vezes quando a gente não domina, a gente não quer fazer. Não, irmão, você tem que fazer. Então te prepara. É 2026. Para 2026 você fazer coisa que você não vai querer fazer. E Deus vai dizer, você tem que fazer. Porque eu estou te chamando para andar em outros lugares. Eu estou te chamando para andar em outros lugares. E a minha oração é que Deus não tenha que gastar energia para convencer você a fazer o que Ele está te pedindo. Amém, querido? Isso é evangelho. Evangelho é uma esperança. E o principal propósito do evangelho não é te livrar do sofrimento presente, é te livrar do sofrimento eterno. Então o principal propósito do evangelho é esse. O evangelho é complexo, mas não é complicado. Ele é complexo numa mente humanista, mas ele é simples para um homem que ama Cristo. O evangelho não são homens assistindo à crucificação, são homens crucificados com Cristo. O evangelho que nós estamos aprendendo tem que nos conduzir até a cruz. Amém? Uma das coisas que o evangelho vai me ensinar como prioridade é negar a mim mesmo. Por causa de um plano eterno, por causa de um plano coletivo. E se você não quiser mais você disser, eu quero Cristo. Quando você diz, eu não quero mais eu quero Cristo, isso é converter. Por isso nós não temos que nos adequar ao evangelho, nós temos que nos converter ao evangelho. Eu quero deixar essa palavra viva na sua vida. Isso é evangelho. O evangelho, alguém já disse isso, ele não é hóspede de nenhuma cultura. O evangelho é juiz de todas as culturas da terra. Ele não é hóspede. O evangelho não chega para se hospedar em nenhuma etnia, em nenhum dogma, em nenhuma ideologia. O evangelho não se hospeda em nenhuma ideologia. O evangelho é juiz de todas as ideologias da terra, de todas as crenças da terra. O evangelho é juiz de todas as coisas. Porque pregar o evangelho, daqui a pouco a IA vai fazer isso para você. Você pega hoje no Google ou na IA, na inteligência artificial, você pede para ele fazer um esboço sobre o Espírito Santo, ele faz. E você pode pegar aquele esboço e pregar. A diferença é que a IA não vive aquilo que ela informa. Deus está levantando homens e mulheres, queridos, que vão viver, estão vivendo, estão dispostos a viver mais profundamente aquilo que o Senhor a chamou para fazer. Então todo ensino que não me ensina primeiro a trabalhar coletivamente, a negar a minha individualidade, porque Deus trabalha no indivíduo para convergir no coletivo. Então, querido, pastor, mas é difícil, mas Deus, eu termino aqui, Deus tem o poder de ressignificar todas as coisas. A Bíblia diz, maldito é aquele que é pendurado no madeiro. E você sabe quem foi pendurado no madeiro? Ele passou pelo madeiro, ele transformou aquele símbolo de maldição num símbolo de salvação. Porque Jesus tem a capacidade de ressignificar tudo por onde ele passa. Jesus tem a capacidade de ressignificar tudo e todos por onde ele passa e por onde ele toca. Por isso eu quero declarar na sua vida, não importa o quão difícil seja, não importa o quão maldito tenha sido, quanta dificuldade tenha vivido, quando tudo parecer maldito, Jesus pode ressignificar a partir daquilo. Então seja constante, seja acelerado, mas seja constante, por favor. Evangelho é complexo, mas não é complicado. Guarde isso no seu coração, que no final, no seu devido tempo, todas as coisas vão convergir nele. Mas você e eu não precisamos esperar o devido tempo.
nós podemos convergir nele agora, converter a ele todas as coisas agora. Posso pegar minha vida, meu casamento, minha família, meus filhos, meus negócios, meu chamado, e convergir tudo a Cristo. Dizer: Senhor, eu não vou esperar os últimos dias, vai acontecer agora. Fique de pé comigo. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Eu sei que muitos de nós nesses dias estamos apreensivos com a situação do nosso país, com a situação dos dias, porque você percebe que não é só aqui, está acontecendo no mundo inteiro, é uma agenda mundial, está acontecendo no mundo inteiro. Tem algumas coisas que elas são escatológicas, elas fazem parte de um plano eterno, e nós temos que viver. Antes de entrar aqui, nós estávamos ali tomando um cafezinho com o apóstolo Fábio, e nós estávamos conversando sobre isso. A igreja, ela viveu entre as pragas do Egito, mas ela não foi afetada pelas pragas. O povo de Israel não foi afetado pelas pragas. Nós não podemos ser como Faraó, que temia as pragas, mas não temia Deus. Nós precisamos temer a Deus antes de temer qualquer coisa na terra. Eu não temo as pragas, irmãos, porque tem uma promessa, que nós andaríamos sobre todas as coisas, e nós vamos andar sobre todas as coisas. Você crê nisso? Você crê que nós vamos caminhar sobre todas as coisas? Posso chamar as pessoas aqui para frente para orar? Eu quero orar com você. Você que se encaixa nessa palavra, você que diz assim: pastor, eu preciso me posicionar em algumas coisas aqui. Às vezes eu tenho dificuldade às vezes eu tenho medo, às vezes me sinto culpado, às vezes eu não consigo avançar, às vezes eu tenho dificuldade de crer, de acreditar que Deus pode usar alguém como eu. Sabe de uma coisa? Deus só usa os que não são, para confundir os que são. Então, se você não é, você está no esquema, irmão, fica tranquilo. O problema é quando a gente quer ser uma coisa que Deus não quer. Mas se você se encaixou nessa palavra: pastor, eu quero convergir tudo que está na minha vida. Eu sei que eu sou uma bênção, eu sei que eu fui eleito em Deus para viver sobrenatural. Então saia do seu lugar, vem aqui na frente, me deixa orar com você. Eu quero orar com você. Nós estamos numa conferência, e nós podemos conferir aquilo que o Senhor tem para fazer a cada um de nós. Pai nosso no céu, santo é teu nome, teu reino buscamos, e tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Eu quero orar por você. Olha aqui para mim, você que veio aqui na frente, você que se identifica com essa palavra. Eu preciso me posicionar, pastor. Tem coisas que eu perco, tem lugares que você não precisa de oração, você precisa de posicionamento. Você precisa saber quem você é. Quem você é em Cristo. A sua identidade está em Cristo. O
Criador pode te dar a tua identidade, só Ele pode dizer quem você é nele. Então se posicione em Cristo. Comece a ministrar com você, ou comece a chamar alguém para ministrar com você. Comece a falar com você. Fale com o seu inconsciente. Fale com a sua mente. Não tenha medo. Fale, ainda que você tenha que falar com você na terceira pessoa, mas fale. Fale com você. E comece a declarar isso com a sua boca. Fale para você ouvir. O ouvido mais perto da sua boca é o seu. O ouvido mais pertinho da sua boca é o seu ouvido. Fala para você ouvir. Diga: eu vou viver isso. Eu vou fazer isso. Eu vou entrar nesse lugar. Todas as coisas vão convergir em Cristo nos últimos dias. Mas eu não vou esperar os últimos dias. Eu já posso me converter a Cristo agora. Eu posso convergir a minha vida a Cristo agora. Mais do que ser crente, mais do que querer ver anjo, mais do que estar esperando por algo que nunca parece acontecer. Mas eu tenho uma palavra para você: já aconteceu, irmão. Já está aí dentro. O que você vai ser, vai ter e vai fazer já está aí dentro. Você precisa acender a luz e ver o que o Senhor colocou aí dentro, na sua vida. Amém? Estende a mão para cá, querido. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro por essa geração, Senhor. Eu oro para que a tua glória se manifeste aqui. Eu oro para que haja um reposicionamento da nossa vida e da nossa casa. Eu oro para que o Senhor coloque vida onde não tem vida. Eu oro que os teus filhos se vejam como o Senhor os vê. Eles não estão se vendo como o Senhor o vê, mas eu oro para que eles se vejam como o Senhor os vê, para a tua glória, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vem com o teu fogo, vem com a tua unção e toca-os. Toca-os com vida, Senhor. Toca-os com vida. Toca-os com fogo. Sim, Senhor. Toca-os com vida. Toca-os com poder. Toca-os com unção. Toca-os com graça, com glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você é eleito de Deus. Bota isso na sua cabeça. Bota isso para dentro do seu coração. Veja você como Deus te vê, não como você quer se ver. Um dia Adão pecou e ele fugiu do encontro, mas Deus não faltou ao encontro. Deus estava lá. Amém, queridos? Deus abençoe. Em nome